Olá, sou eu, seu irmão Lisandro Alves, e estou aqui mais uma vez para trazer uma mensagem do Senhor para mim e para a sua vida. Peço, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreve, tem um botãozinho vermelho logo aqui embaixo com o nome Inscreva-se, deixa seu like, deixa seu comentário para que a palavra do Senhor alcance mais pessoas, que a palavra do Senhor chegue a mais corações. E quando você se inscreve, você comenta e deixa seu like. O YouTube entende que esse conteúdo é bom e divulga para mais pessoas. Hoje eu quero estar falando sobre um homem que foi constrangido a levar a cruz. Hoje eu quero estar falar com vocês sobre um homem chamado Simão, o Cirineu. Está lá no livro de Marcos, capítulo 15, versículo 21, que vai falar assim: E obrigaram certo Simão Cirineu, pai de Alexandre de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a carregar-lhe a cruz. Mas quem era esse homem? Que a Bíblia pouco fala sobre esse homem Simão, o Cirineu, porque ele era de uma cidade chamada Cirene, que ficava ao norte da África. Mas ali também tinha muitos discípulos de Jesus. E hoje eu quero trazer para você que Simão, o Cirineu, foi um exemplo de discípulo de Jesus. Hoje vamos estar falando um pouco sobre esse homem que foi obrigado, ele foi constrangido a carregar a cruz que não era dele. Ele foi obrigado a ajudar um homem que ele não conhecia. Mas a partir do momento que ele carregou aquela cruz e ajudou Jesus durante o caminho, mesmo sendo obrigado pelo soldado romano, a Bíblia vai dizer que ele se converteu ao cristianismo e foi um discípulo de Jesus. Ele deu um exemplo como discípulo. A Bíblia vai falar que onde ele morava havia muitas sinagogas, porque tinha muitos homens judeus convertidos ali naquele lugar. Eu quero falar um pouco sobre esse homem chamado Cirineu. Ele era um homem pai de família que vinha tirar o sustento para seus dois filhos, sua esposa. Ele vinha do campo, mas a Bíblia diz que ele também tinha o costume de ir até Jerusalém para as festas da época. E a Bíblia vai falar que ele, após tudo isso, ele veio se converter ao cristianismo e pregar sobre Jesus Cristo. E está lá na Bíblia que a esposa dele também era uma ajudadora na obra. Na carta aos Romanos, Paulo vai dizer: Saudai a Rufo, eleito do Senhor, igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Rufo era dos filhos de Simão, o Cirineu, que também veio a se converter e fazer a obra do Senhor. E Paulo está falando que a esposa de Simão também era como se fosse uma mãe para ele, porque ela era uma ajudadora da obra. Ela provia muita ajuda a Paulo quando ele estava em Roma. E a Bíblia vai dizer que no livro de Atos, capítulo 11, versículo 20, Cirineu, entrando em Antioquia, falava também aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Ele era um discípulo e um mensageiro do Senhor. Mesmo ele sendo constrangido a carregar aquela cruz, ele entendeu que Jesus era o único caminho, a verdade e a vida. Que se ninguém for a ele, ninguém chega até o Pai. E quando ele se converte a Jesus Cristo e crê que Jesus é Filho de Deus, ele sai para pregar o Evangelho e toda a sua família o acompanha. Esse era aquele homem que carregou a cruz para ajudar Jesus. E ele se comoveu de íntima compaixão, porque um homem que não tinha pecado carregou aquela cruz por mim e por você. E aquele homem também que estava vindo do campo ajudou a Jesus mesmo sendo obrigado. E depois disso ele saiu para pregar o evangelho aos gregos lá em Antioquia. E o que eu e você tem feito para pregar o evangelho? E o que eu e você tem feito para anunciar o evangelho de Jesus? Queridos, eu quero lhe falar que Jesus ele está prestes a voltar.
A volta de Jesus cada dia está mais próximo, por todos os acontecimentos que nós estamos vendo no nosso dia a dia. Então não é mais hora de estar cocheando dos pensamentos, não é mais hora de estar brincando com o Evangelho. Mas eu quero lhe convidar nesse momento a ser um exemplo de discípulo de Jesus Cristo, assim como Simão foi também. Vamos pregar o Evangelho aos quatro cantos. Paulo vai dizer que pregai em tempo e fora de tempo. Se essa pandemia lhe impede de você ir para a rua pregar, você pode usar as suas redes sociais para estar levando a mensagem do Senhor. Assim como esse homem ele foi constrangido a levar a cruz junto com Jesus, a Bíblia vai dizer que ele também, por livre e espontânea vontade, ele saía para pregar a palavra do Senhor. Ele saía para pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Então vamos fazer igual esse homem, pai de família, que tirava o seu sustento do campo, mas ele arrumava tempo para também pregar a palavra do Senhor. Livro de Atos, capítulo 6, versículo 9, vai dizer assim: levantaram-se, porém, alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, dos que Cilícia da Ásia, e disputavam com Estevão. Irmãos, esse lugar aqui era onde eles tinham a sua sinagoga e se levantavam para, junto com Estevão, pregar a palavra. Então esse homem que muita gente acha que foi um homem desconhecido, que levou a cruz de Jesus ali e depois saiu da história, não. Ele entrou na história. Jesus entrou na vida dele através daquele momento que ele foi obrigado a carregar a cruz e ele se converteu ao Evangelho. Então vamos ser um exemplo de discípulo de Cristo. Eu quero agradecer por você ter assistido esse vídeo até o final e que as bênçãos e a graça do Senhor Jesus permaneça sobre sua vida, sobre sua casa, hoje e para todo sempre. Amém.